Podemos sentar. Prezados irmãos e irmãs, querida comunidade, estamos nessa noite com esta solenidade do 34º domingo do tempo comum. Praticamente encerramos o ano litúrgico do tempo comum com a festa, a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Próximo fim de semana já vamos entrar no novo tempo litúrgico, né? A beleza da liturgia da igreja, ela é guiada pelos tempos litúrgicos. E nos tempos litúrgicos a gente vai meditando, contemplando o mistério da nossa fé, que se realiza na liturgia, né? E no tempo, no mundo em que nós vivemos. Mas a liturgia é a melhor maneira de expressar a nossa fé. É através da liturgia, por isso que é importante a gente seguir os tempos litúrgicos, né? Porque é através dela que Deus fala, que Deus se comunica conosco. Nós vimos no Santo Evangelho que Pilatos por 2 vezes interroga Jesus, perguntando se ele é rei. É claro que quando Pilatos pergunta se Jesus é rei, ele tem toda uma concepção de reino. O Pilatos Todo-Poderoso, que governa a ferro e fogo, né? Que governa com poder, com a opressão. Então, um reino marcado pela força, pela opressão, pelo medo, pelo sofrimento, pela morte dos inimigos. Um reino que tem estas características. Esse é o reinado de Pilatos e de todos os grandes que vieram na época de Jesus ou antes dele, né? Os grandes imperadores tirânicos, né? Que se destacaram, um reino de perseguição, de morte, né? A história relata fatos muito tristes neste sentido. Mas 2 vezes Jesus diz sim que ele é rei, e veio ao mundo para isso. Só que o seu reinado difere completamente do reinado de Pilatos. Tanto é que Jesus diz: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E o meu reino não é daqui, o meu reino é lá de cima. Então, meus irmãos e irmãs, essa liturgia quer dizer exatamente isso. Nós temos que entender muito, colocar na nossa cabeça isso. Nós estamos nesse mundo, mas a nossa meta não é aqui. Jesus, o meu reino não é daqui. Quantas pessoas que ainda não entenderam. São todos aqueles que vivem só para o mundo, como se não existisse um outro mundo. Quem não acredita na existência de um outro mundo, não acredita naquele que falou, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz a Pilatos: se o meu reino fosse daqui, os meus guardas lutariam para me defender e não deixariam que eu fosse entregue para você. Mas como o meu reino não é daqui, né? Então que nós possamos pedir ao Senhor que a nossa vida consista exatamente nisso, ter sempre essa presente no nosso coração. Nós não somos daqui, nós apenas estamos aqui. Toda a nossa caminhada nesse mundo deve ser um esforço contínuo. Não é só de fim de semana não, viu? Um esforço contínuo todos os dias da nossa vida para conquistar o reino de Deus. E por que tem que ser um esforço contínuo? Porque o inimigo não dorme, o inimigo não brinca. E ele tentará todos os dias nos afastar de Deus.
E você pode dizer como isso é verdade pelas fraquezas que nós temos. Basta a gente olhar, às vezes, quantas pessoas hoje, né? As nossas igrejas, sábado e domingo, deveriam estar todas cheias. Todas cheias. Sábado, domingo, quarta-feira, todo dia que tem celebração da missa, nós deveríamos deixar tudo para ir na missa. Mas, infelizmente, não é o que se vê. Por quê? Porque para muitos o reino é aqui. Para muitos, a vida se resume a aqui. Jesus disse que não. Agora vai de você acreditar ou não nele. Eu acredito. Então que nós possamos, encerrando esse ano, hoje também a igreja celebra Dia dos Leigos e Leigas, agradecer, que bom que ainda nós temos tantos neste mundo que nos rouba o tempo de Deus. Estivemos na Assembleia Diocesana hoje, o dia inteiro, estavam bispos, padres, lideranças de pastorais, movimento, e todos que estavam lá diziam como é difícil achar gente para trabalhar na igreja, né? Como é difícil, parece que as pessoas hoje não querem mais compromisso com Deus, não querem mais compromisso com a igreja. Está vendo como o inimigo está trabalhando? Como ele tem afastado as nossas lideranças, né? O arcebispo falava muito na necessidade de renovar. A igreja precisa estar sempre se renovando, as lideranças pastorais e movimentos, né? Ele bateu muito nessa tecla, né? Igrejas têm que se renovar, mas às vezes nós, por falta de operários para a vinha do Senhor, aí você vê lá na paróquia, a pessoa que está lá há 20, 30, 40 anos, né? Isso não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer. Coordenando, até ele falou, até os padres chegando 6, 7 anos são transferidos, e faz um bem imenso para o padre e para a comunidade, né? Então, para mostrar assim a necessidade que nós temos de nos agarrar a Deus, porque o mundo está cada dia tirando Deus de nós, nos afastando. As pessoas não querem mais compromisso, né? Pergunte aí, né? Quando às vezes a gente convida, olha, estamos precisando. Todas as paróquias, viu? Não é só a realidade, todas as paróquias do Brasil e do mundo inteiro. Isso é um fato, é uma realidade, é um dado científico da fé, é uma constatação. Então queremos agradecer a Deus pelas forças vivas. Ainda temos leigos e leigas, homens e mulheres que com amor e fervor, vamos rezar pelas gerações novas que estão vindos, né? Amanhã teremos a primeira Eucaristia, início do ano que vem teremos a Crisma. Como é triste quando a gente vê, quando os nossos catequizandos, né? Depois de 5, 6 anos de catequese, recebe a Crisma, e o bispo falou muito disso, 80% é para o mundo e 20% é para a igreja, né? Estava lá você, né? Que triste, que triste. Tenho 28 anos de padre e sempre foi assim, viu? Sempre foi assim. Não podemos desanimar não, né? Se fosse assim, o padre já tinha largado a batina já faz muito tempo. Mas nem por isso, porque a nossa fé está fundamentada nele. Jesus falou, no mundo tereis muitas tribulações, mas quem perseverar até o fim, não é só por um momento não, quem for fiel até o fim, será salvo, até o fim, não é para um fim de semana, não, até o fim.
Então você que ajuda, auxilia, colabora, você que é agente de pastoral, coordenador ou coordenadora, membro de pastoral, movimento, né? Continue firme. Nesse mundo que quase esqueceu de Deus, você não vire as costas para Ele, porque o fim será muito triste para aqueles que dele se afastaram. Muito triste. Vinde benditos do meu Pai, afastai-vos, maldito. São palavras fortes. Busquemos a Deus, amemos a igreja, vamos nos comprometer, vamos levar a mais a sério o nosso batismo, vamos em busca daquelas pessoas que estão distantes de Deus. Que bom que vocês estão aqui, mas a igreja conta com a ajuda de vocês. O padre sozinho não faz nada, ou muito pouco. De repente você tem teu vizinho, tua vizinha lá, que nunca se viu na igreja, pergunta: alguma vez você foi na casa? Até o bispo falou: eu morei 10 anos em São Paulo e nunca vi um católico bater na porta da minha casa, me visitar, nunca, mas os crentes vinham todo fim de semana. Dom Sérgio, né? Dom Sérgio de Deus, era bispo auxiliar de São Paulo. Falei, morei quase 10 anos em São Paulo como bispo, e nesses 10 anos eu nunca recebi a visita de um católico na minha casa, nunca, mas de crente. Então nós precisamos, meus irmãos e irmãs, cada alma que você trazer para Deus, você ganha um crédito junto dele. Que bom que nós viemos, que bom, mas não vamos nos contentar. Lembra aquela imagem, o bom pastor que tem 100 ovelhas e perde uma, o que ele faz? Deixa as 99 e vai em busca. Está vendo? Ele se importa com... Vamos usar esta pedagogia, esta metodologia de Jesus, e vamos ao encontro. Quantas pessoas que estão esperando uma visita nossa? Tem pessoas que dizem: nossa, quando vai o padre na casa visitar, ou quando vai alguém, mas vai com amor. Porque às vezes o demônio trabalha do contrário, né? Leva teu testemunho, teu amor, teu entusiasmo, a tua caridade. Uma visita que você, da igreja, vai, quem vai em nome da igreja, mas em nome da igreja, atrai almas para Deus. Sei de muitas pessoas que, de uma visita que receberam do padre ou de alguém da igreja, fez toda a diferença na vida daquela família, que eles, daquele dia em diante, toda a família, está vendo? As pessoas são carentes de Deus, carentes de amor, precisam ser amadas, necessitam. E a indiferença é um câncer que corrói. A indiferença, não podemos ficar indiferentes. Então que essa celebração de hoje nos ajude também a refletir nesse sentido. Jesus é o Rei da nossa vida, Rei do universo. Ele morreu por nós, deu a vida, foi em busca da ovelha desgarrada, fez de tudo. Jesus foi fantástico. Nós também devemos fazer assim em relação, não vamos julgar quem não vem na igreja, vamos perguntar: o que eu estou fazendo para trazê-lo para a igreja? Só atirar pedra não adianta, só criticar não adianta. O problema está aí, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Louvado seja nosso Senhor Jesus.